comigo. O primeiro termo é o valor de x, o segundo é o valor de y, né? Aqui é x, aqui é y. É assim que a gente tem a coordenada de um ponto. Né? A vírgula separa o x e o y, certo? Sim. Certo. Então significa que eu tenho que colocar no lugar do x o 2a e no lugar do y o a. Simplesmente isso. Né? Então coloco a aqui igual a 240 sobre 2a. Faz sentido para ti? Faz. Por quê? Porque 2a e a é um ponto da função. Então ela tem que responder essa equação. Agora, será que tu consegue isolar o a para a gente? Bom, pra isolar o A, tipo, É multiplica, deixá-lo né? sozinho de um dos lados É, igual. mais ou menos. Tipo, assim, Tu não tem sabe algumas... isolar as letrinhas? Mas, tipo, não lembro direito. Mas, Ih, ai, isso é preocupante, hein? Tu tem quantos anos mesmo? 15. Fiz 15 agora. Então, né, meu velho? Aqui tu tem que fazer o seguinte, ó. Já que o 2a tá aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Multiplicar. Isso, tu provavelmente lembra, né? Sei agora. Lembrava disso. Beleza, beleza. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar a ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando pode ir para o outro lado, porque eu quero isolar o a, eu quero deixá-lo sozinho. Metade de 240 é 120. A igual a raiz de 120. Porque se está ao quadrado, a gente tem que aplicar a raiz dos dois lados, lembra? Uhum, sim. Pronto, encontramos o a. Agora, não sei se teu professor quer desse jeito. Talvez ele queira de uma forma simplificada. Então a gente tem que fatorar. Lembra como fatora? Fatoral, lembra? Opa, então será que tu pode fatorar pra gente aí? O 120. O 120, isso aí. Não, calma lá. A fatoração não é MMC, né? É Confundi. parecido. Parecido. Só que só tem um número, né? Que é o 120. Então tu vai dividindo, dividindo, dividindo. É Tá. parecido com Então, aquela história do MMC lá. É sim. 2, Então é isso mesmo. 60. Pode continuar. Tá. Aí eu vou falando, é isso? Não, não. Só termina e me diz como é que fica no final. Não precisa ir me Ah, falando, não. ok. Pronto. Aí multiplica, né, todos os... Aqui, depois todos... Não precisa multiplicar. A gente precisa só escrever os fatores. Bem, como eu quero dizer assim? Vai me dizendo quais são os números que apareceram aqui. 120 mais 2, 60. Ah, tá. 30, 30, 2, 2, 15, né? 15, 2, 5, 3. 5, 3, não, 3. 3. 3, 5, 5, 1. É sempre do menor para o maior, entendeu? Ah, tá, sim. É que eu tava falando no Isso. 5 de baixo ali da esquerda. Ah, tá. Então a gente nota que ficou 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, uma vez que esse número aqui é igual a 120, por isso que a gente fatora, a gente simplesmente reescreve o número como se ele fosse multiplicações. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 120. Tá bom? Tá bom. Então, 120 é igual àquele carinha todo ali. Então, em vez de eu colocar o 120, eu vou fazer aqui uma raiz no lugar do 120. Eu vou colocar aquelas coisinhas multiplicadas. E por que eu faço isso? Porque assim eu posso fazer uma breve simplificação no número. Né? Por quê? Porque a gente aprendeu na escola que tudo que está ao quadrado dentro de uma raiz pode sair para fora. Uma regra. Ok? Então vai ficar 2.
Raiz de 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 é 60. Beleza? Beleza? Então tá bom, essa é a resposta. Esse é o valor do A. Estranho o valor do A, né? Mas é esse. Só Sim. recapitulando o que a gente fez. Muitas coisas foram nos informadas aqui, mas o mais importante é que é uma função de proporcionalidade inversa. Então, no fim das contas, a única que tem proporcionalidade inversa e respeita isso aqui, ou seja, quando x é 8, o y é 30, é a C. Tá bom? Bom, Muito bem, essa é a resposta da primeira. Agora, o valor de A vai ao encontro desse A aqui que ele está citando. Se isso, 2A e A, é um ponto da função, ela tem que respeitar essa equação. Então significa que quando o x é 2A, o y é A, que foi o que eu fiz aqui. Quando o x é 2A, o y é A. E fiz de tudo para isolar o A aqui. Passei o A multiplicando, parari, parará, já era. Beleza? beleza. Um tipo de conta que tu conseguiria fazer sozinho, será? Agora? Não, acho que sim. Legal. Então tá bom. Porque assim, os outros também é mais ou menos a mesma coisa, não é? Tipo, Não sei, não vi as outras contas. ok, mas acho que função quadrática vai ser mais ou menos isso, né? Parecido. Bem, depende. Dá para fazer muita conta diferente na função quadrática, sabe? Tem. Então, não sei te dizer exatamente, né? Mas vamos ver as questões ali. Beleza, deixa eu pegar elas aqui. Michele. Vamos para a próxima. Agora é uma equação de segundo grau. Beleza. Determine K de modo que a equação seja do segundo grau incompleta. E aí, o que é uma equação incompleta do segundo grau? É Sabe me que, dizer? é que não tem o A, o B e o C, né? É que falta o. Bem, o A Que tem é que ter. zero, na verdade. É, que. O A tem que ter. Por quê? Porque a equação de segundo grau ela é dessa forma assim, ó. Né? Se tu chamou de A, B e C, é porque tu tem AX, AX quadrado mais BX BX mais quadrado. C. Né? Aqui no caso igual a zero. Certo. Se o A fosse zero, não teria esse termo. Porque zero vezes qualquer coisa é zero, né? É, sim. Isso significaria que não é uma equação de segundo grau. Sim. Então tem que ser o B ou o C, né? Igual. O B ou o C, exatamente. Então vamos falar sobre isso, né? Uhum. Vou escrever aqui. Para que uma equação de segundo grau seja incompleta, é necessário que exista o A, mas o B ou o C, ou os dois, sejam zero. Tá bom? Tá bom. Tanto o B quanto o C podem ser zero para ela ser incompleta. Ou só o B ou só o C. Ok? Ok. Ok, meu querido. Tu tá aí em Portugal há quanto tempo? Ah, vai fazer uns 7, 8 meses. Foi esse ano. Entendi. Assim, ano passado, né? Aham. Meu Deus, eu vou dar aula do Super Prof de Portugal, mas é só brasileiro que me pede aula. Eu tava dando aula pra uma outra moça que também é brasileira e mora aí em Portugal. Pensei que ia dar aula para português, mas os portugueses não precisam de aula, será? Eu acho que eles não sabem mexer direito em computador, né? Alguma coisa assim, É, né? acho que Legal. Beleza. Vamos ver. Determine K de modo que a equação seja do segundo grau incompleta. Bem, vamos pegar a equação aqui e verificar isso, né? Então, o legal aqui é você colocar ela em termos do que está mostrando ali, né? Sendo assim, veja, nós temos que juntar aquilo que vai nos dizer o que é A, o que é B, o que é C nessa equação. As coisas não estão muito claras, né? Mas eu vou te mostrar com cores aqui para ficar mais claro. Isso nenhum professor em escola nenhuma faz. Ó, por quê? Porque eles não têm tanta cor assim que nem eu tenho aqui no Paint, né? Mas o negócio é o seguinte: o número que multiplica o x quadrado, qual que é? Tu sabe me dizer qual número está multiplicando o x quadrado aqui? um. 1, exatamente. Pô, tô gostando, cara. Tá respondendo as perguntas. Essas perguntas meio boba que eu faço é pra eu ver o que tu sabe e o que tu não sabe, entende? Sim, sim. Então, bem legal, tu tá conseguindo responder as coisas. Bem, B é sempre aquilo
Então, veja que eu não falei número. É sempre aquilo que multiplica o x sozinho. O x sozinho aqui, na nossa continha, é esse, né? Sim, Então, o que é que multiplica o x sozinho? é o 2K. Exato. Então, 2k é o b. E c é sempre o número que não tem x multiplicando. Aqui tem essas coisas que não tem x multiplicando, então eles são o c. Beleza, vamos anotar aqui para não ficar perdido, né? Porque senão a gente, na hora de fazer Bhaskara, pode se perder. Bhaskara, né? Bhaskara eles não chamam de Bhaskara ainda, eles chamam de fórmula recorrente, né? É resolvente. Resolvente, isso. Sim. Isso. E eles estão certos, sabe? Porque não foi o Bhaskara que criou essa equação. Então é uma coisa que só brasileiro fala. Nenhum mais lugar no mundo fala isso. Engraçado, né? Né? Então, bem, tá aí. E a gente viu aqui no textinho que o B e o C, os dois, sejam zero. Então, esse cara aqui pode ser zero, e para isso o K tem que ser zero. Se o K for zero, aqui também é zero. Mas surge a pergunta: não existe alguma forma além de K igual a zero? Para o B, não. Para o B, o único valor que eu posso ter para K, para que ele zere, é K igual a zero. Não tem nenhum outro número que eu possa jogar aqui que 2 vezes esse número vai dar zero. Concorda comigo? Sim. Agora, essa equação aqui, isso não é tão claro. Se nós estamos procurando uma equação de segundo grau incompleta, esse cara aqui tem que dar zero, né? Agora, será que só zero? Se K for igual a zero, eu sei que acontece. Mas será que tem outro valor? Vamos ver. A gente pode isolar o K. Nem sempre a gente precisa resolver pela Bhaskara para encontrar a resposta de um problema de segundo grau. Quando a equação não é incompleta como essa, é um caso. Olha só Aqui que tem. interessante. Acho que Diga. tem dois jeitos que aprendi, né? Que Bhaskara, acho que quando é incompleto que faz, senão acho que é binômio discriminante, que chama aqui. Que é o que eu fiz aqui, né? É, Isso. Então a gente nota que se a gente quer zerar o lado esquerdo, porque a gente quer que ele seja igual a zero, K pode ser zero, como a gente já concluiu várias vezes, mas aqui também, né? K mais 2 tem que ser igual a zero. Sendo assim, o K, se ele for menos 2, também vai zerar. Percebeste? sim, Né? Note, né? Se tu jogar menos 2 aqui, vai ficar 4 e aqui vai ficar menos 4, vai dar zero. Então o Z zera. E vai ocorrer o que a gente falou aqui, ó. Os dois, se K for igual a zero, ou só o C, se o K for menos 2. Beleza? beleza. Então vamos escrever isso aqui. Para ser incompleto, B ou C ou os dois devem ser zero. Sendo assim, fizemos a conta e provamos que para K igual a zero, os dois zeram. E para K igual a menos 2, o C zera. Pronto. 2. Determinar K para que a equação tenha duas soluções distintas. E aí? O que uma equação de segundo grau precisa ter para que ela tenha soluções distintas? Tu entendeu essa pergunta? Sim, mas eu acho que eu sei, né? Tipo, pelo fórmula resolvente, né? Que seria o mais ou menos, né? Aí, Isso. A gente quer que apareça aquele mais ou menos lá. O que precisa ter na conta para que isso ocorra? bom, Não é para qualquer equação de segundo grau que isso ocorre. sim, E são aí, tu algumas. saberia me dizer? Não, o porquê dele tá ali, eu acho que não. Tem a ver com o delta. O delta ele tem que ser positivo. Só isso. Lembra do delta que aparece no meio da fórmula resolvente? Sim, Isso aí. Então, para que a equação de segundo grau tenha duas soluções, é necessário que o delta seja positivo. Existem três possibilidades. O delta ser positivo, você tem duas soluções. Se o delta for zero, você tem uma solução só. E se ele for negativo, você não tem nenhuma solução. Lembra do professor falar sobre isso? uhum, sim. Isso é bem importante. Então vamos anotar isso aqui. Então, delta maior que zero
duas soluções. Né? Que vai aparecer o mais ou menos, que nem tu falou. Delta igual a zero, uma solução. Por que só uma, né? Porque lá na segunda parte da fórmula resolvente, a gente tem raiz de delta. E se a raiz de delta, se o delta for zero, raiz de zero é zero. Então tu vai somar e diminuir zero. Isso não muda nada, Sim. né? Uhum. Agora, quando tu soma ou diminui um número positivo, daí muda, né? E se o delta for negativo, sem solução. Zero soluções. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo, não é mesmo? Sim. Não existe raiz de menos 3, raiz de menos 9, sei lá. Não existe. Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá um número negativo. Certo? Certo. Pode, pode pensar. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 2 também é 4. Não é menos 4. É. Né? Sim. Então é por isso. Agora, com isso em mente, continuemos aqui, né? Continuemos. Qual que era a pergunta, né? Tem duas soluções distintas, isso. Então a gente vai ter que pegar aqui a equação de segundo grau. Aí. E agora resolver Bhaskara, resolver a fórmula resolvente. Portanto, meu caro, como isso é algo muito importante, eu gostaria que você tentasse fazer. Eu quero que você só vá até a parte de encontrar o delta, tá bom? Tá. Delta igual a alguma coisa. Se tu puder, Mas diga. dentro, dentro disso daí eu tenho que fazer a fórmula resolvente com Sim, esses você vai números, ter né? que fazer a fórmula resolvente com essa equação aqui. Então, por isso que é importante tu identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? Que nem eu Ah, fiz não. aqui. Eu vou até copiar. Bem, vou deixar aqui. Ok. Faça a fórmula resolvente para esse cara. Quando você chegar na solução, me fala. Esse é o tipo de coisa que eu preciso que tu tente fazer um pouquinho sozinho para sentir a dificuldade, tá? Tá Então bom. não é legal tu me perguntar isso ou aquilo. Ok. Daí, fala para tua mãe pra mandar o meu contato para ti e daí tu faz a conta, manda uma foto para mim, tá bom? Ah, ok. Mas agora? Você quer? Isso, é para fazer agora. Tá. O Sem pressa, número. eu vou lá, eu preciso ir na cozinha rapidinho, daí tu vai fazendo a conta e quando terminar me manda a foto. Ah, tá bom. Ok. Certo. Já volto. Beleza.
E aí, tá conseguindo resolver a fórmula resolvente? Tô terminando aqui, Ah, que bom. rapidão. Sem pressa, sem pressa. Eita, agora, uma coisa que eu não sei direito. Ok, fale. É que, tipo, deu -2, mais ou menos, raiz quadrada de 12. Só que não é exato. Tá? Tudo bem, vamos ser exato. O problema é, cadê o K? É, então. Porque essa foi uma coisa que eu não lembrava no começo se colocava o K ou não. Porque eu lembro que o Tem professor que falou pôr, o alguma K coisa faz assim. parte do A, do B e do C. Então ele tem que estar no meio da conta. E no C, no C que é K ao quadrado mais 2K. Vai. Põe isso também? Isso. Põe em todos os lugares, onde tu tem que pôr o B e o C. No lugar do B, tu vai colocar 2K, no lugar do C, K quadrado mais 2K. Qualquer coisa eu posso te ajudar, tá? Ok. Vamos lá, então, rapidinho. Hum, é, agora, cheguei numa parte, tá na menos 2K, mais ou menos, raiz de 4K mais 4 vezes K ao quadrado mais 2. Seems good. Bem,
Eu vou fazer rapidão para você comparar e ver a velocidade que eu faço, e ver o tipo que eu faço, se é do teu estilo. Ok. Né? Então, delta, b quadrado, b nós sabemos que é 2k, então 2k ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é k ao quadrado, mais, né? Mais 2k. É. Certo. Esse é o delta, acabou. Agora, tá errado o que tu fez? Não, não tá errado. Definitivamente você está certo. O problema é, o que o problema pede? Ele pede o k para que a equação tenha duas soluções distintas. Então a gente não precisa fazer o x, aquela parte do mais ou menos lá. A única coisa que o problema nos pede é que delta seja maior que zero. Se isso aqui é delta, né? Não está escrito que delta é igual a isso aqui? Então isso aqui é delta, concorda comigo? Uhum. Então isso aqui tem que ser maior que zero. Bem, o que é isso aqui? 4k ao quadrado menos 4k ao quadrado. Esse menos 4 multiplica ali também, menos 8k, certo? Certo. Certo, mano? Então aqui, ó. Esse cara corta com esse, vai ficar só menos 8k. Maior que zero. Nós queremos o valor do k para que o delta seja positivo. Então agora a gente está próximo disso, tem que isolar o k. Sim. Bem, para que o k seja maior que zero, o que é necessário aqui, né? É necessário que o k seja um número negativo, né? Porque qualquer número negativo que tu multiplique por menos 8 vai ficar positivo. Sim. Só isso. O k precisa ser menor que zero. Isso ocorre quando a gente pega esse menos 8 e passa para o outro lado. Quando a gente passa menos 8 para o outro lado, como ele é um número negativo, isso é um fato, tá? Eu vou escrever aqui para tu lembrar. Ele fica positivo. E, na verdade, vai, além de ficar positivo, troca o sentido da desigualdade. Sim. Quando passamos o menos 8 para o outro lado, por regra de inequação, o sentido da desigualdade muda. Né? Perceba que aqui está maior, né? Aqui, ó. Uhum. Maior. E aqui está menor. Isso acontece quando a gente passa um número negativo para o outro lado. Beleza. Então, o k tem que ser menor que zero. Só isso. Se o k for menor que zero, você vai ter delta maior que zero. Beleza? Beleza. Beleza. Show do milhão. Tudo bem, vamos para a próxima. Para a próxima. Aqui. E aí? Leia essa questão e me diga o que fazer, por favor. Tá. Tá, então tem que determinar a expressão algébrica, né, que representa o f, a função f. Isso. Mas, tá. Função f, então acho que é essa daqui que tá ali em cima, né, na direita do gráfico. A função f é a parábola. É porque temos duas funções ali, temos uma reta e uma parábola, né? É, sim. Nós queremos a equação da parábola, que a gente sabe que é ax quadrado. O que isso significa? Que o b é zero e que o c é zero. A única característica aqui é descobrir qual é o a. Sim. Certo. E como que a gente vai descobrir esse a? Se a gente tiver um ponto, a gente consegue descobrir o a. Tá, a gente tem o 3 ali, né, que é o Mas não tem o y, então temos só uma parte do ponto. Mas sim. a gente sabe uma coisa bem interessante. Esse ponto de é também o ponto de interseção da parábola correta, certo? Certo? Então dá para utilizar esse 3 na equação da reta e descobrir qual é o valor do y. Sacou a ideia? Aham, sim. Aí vai. E aí, Na como é que a gente reta, né? faz isso então? É porque esse ponto, como ele é a interseção da reta com a parábola, significa que é o mesmo ponto tanto para a reta
quanto para a parábola. Sim. Vai ser o mesmo valor de y para a parábola também. Então, se a gente já sabe que a interseção é no x igual a 3, a gente descobre o y colocando x igual a 3 nessa equação. Tá. O G é a reta, né? Uhum. É o que está dizendo ali, né? É uma função linear, Sim. então ele é a reta. Ok. Então, seria o quê? O G de 3? Ó. O g de 3, exatamente. Que no caso é x igual a 3, né? Sim. O g de 3 é o y que a gente está procurando. Tá. Então, para descobrir, vai ter que fazer né? G de 3. G de 3 ele é igual ao quê? É só jogar o x igual a 3 na equação e descobrir, né? X igual a 3? É, porque não é o que está aparecendo ali no desenho? Cadê? Isso. Então, x igual a 3. Então, qual que é o valor do y? 3. Não. É o 3? O X? Não, velho. Coloca 3 aqui e me diz qual que é o valor do y. É 4 sobre 3 vezes 3. Quanto é que fica isso? Tá. Continha de fração, né? Quando a gente tem um número igual em cima e embaixo, corta, dá 4, simplesmente. Sim. Aí, ó, isso aqui tem que saber, hein? Os caras em Portugal são barra pesada com isso. Eu tô ligado que os professores aí não voltam nesse tipo de matéria, tá? Sim. Se quiser, a gente pode fazer umas aulinhas dessas matemáticas mais fundamental aqui, eventualmente. Só tua mãe fechar comigo lá que a gente faz. Tá bom? Tá bom. Beleza, já encontramos o y, mas isso ainda não é a função, não é o que pede no problema A, não é a função algébrica ali, né? Mas nós já sabemos o ponto vermelho. O ponto vermelho é o ponto 3 e 4, né? Sim. E agora, sabendo que esse ponto é 3 e 4, e sabendo que esse ponto faz parte da parábola, e sabendo que essa é a equação da parábola, como é que eu faço para encontrar o A? O ponto é qual que é? Ali embaixo que você tinha botado? 3 e 4. 3 e 4. Ah, tá. Então, o P P. é, A função não tem é, P. sim, mas A ali é o função tem ponto F P. e tem X, né? Ponto. Sim, Ah, sim, ponto P, eu tô beleza. falando do ponto P. 3 Ok, e 4. ok. É ordenado e abscissa, isso? Isso. O 3 é ordenado e 4 é abscissa? O 3 é o X, o 4 é o Y. Então, o 3 é a abscissa e o 4 é ordenado. Ok. Então vai ser o F, né? Ctrl F. O F de X é a mesma coisa que Y, cara. Então. Tá. O Então, o F Y é de... 4, né? Y é 4. Então, o Y é igual a x ao quadrado? Y igual a AX ao quadrado. Queremos achar o valor do A. Ok. Tá escrevendo essas coisas num papel, não tá tentando fazer de cabeça, né? Não, tô aqui. Show, isso aí.
aquele x seria o 3, tem o 3 ao quadrado. Sim, exatamente. E o a, então ficaria o quê? A É o que a gente igual... está procurando, né? Então. Então, fica y igual a 3a ao quadrado. Qual que é o valor do y? É 4. Qual que é o valor do x? 3. Qual que é o valor do a, então? Tem que isolar o a. Ok. Bem, 3 ao quadrado é 9, né? Sim. Então, 4 igual a 9 vezes a. Como é que a gente isola o a? Se o 9 está multiplicando, o que, que a gente faz com o 9? Divide. Isso, então vai Vai ficar pro lado. 4 dividido por 9. Pronto, acabou. Não entendi qual foi a dificuldade. O que tu não conseguiu resolver aqui? Era por causa do a, só que não. Mas Tá. é justamente o a que a gente está procurando. Então. Seja que o transformado do ponto P... Eita. Isso aqui é trocentas milhões de vezes mais difícil que a 1, tá? Que tá pedindo na 2 aqui. Talvez nem eu saiba fazer. Seja aqui o transformado do ponto P pela rotação de centro O e amplitude menos 90 graus. Determina a área do triângulo POQ. E aí, tu entendeu a pergunta? Mas cadê o quê? É aí que tá, a gente tem que desenhar. Ele tá explicando para nós o que é o que aqui. Tenso, né? Então. Então é aquela história, meu velho. Se isso aqui ficou complicado para ti, isolar o A, nem adianta a gente tentar fazer a 3.2, tá? Porque é muito difícil a 3.2. O que vai ter que fazer aqui vai ser fazer a inversa da função, depois descobrir qual é o ponto P nessa inversa. Fazer a inversa aqui vai ser geometricamente rotacionar esse gráfico aqui para a esquerda, tá? Daí tem que descobrir qual que é esse ponto lá. Então é questão barra pesadíssima. Acho que tá, como tu tá com esse problema de matemática básica, a gente tem que focar nas coisas básicas primeiro, tá? Ok. Vamos deixar isso para um outro momento e tentar aproveitar esses últimos minutos aí com uma questão um pouquinho mais palatável. Deixa eu pegar aqui. Certo? Eu acho que Ah, tá. Não era essa aqui. Tô viajando. Aí é Copiei o mesmo. negócio errado. Essa. Tá, mas a gente pulou da. Ah, tá, tá aqui. 6 questões, né? Essa aqui é. Vamos para a quarta. Então, não é isso. É. E aí? E essa questão aí? Tem a ver com parábolas também, né? Deixa eu ver. Mas tá. Oi? Não, desculpa, eu tava falando com a minha namorada aqui. Ah, E aí, entendeu como é que faz essa questão?
Ó, tem que mostrar Mostre que que f de... Ele está pedindo a equação da parábola, né? sim. E ele deu algumas informações aqui interessantes sobre a parábola, tipo, novamente, as interseções, né? Com a reta. Sim. Deixa eu abrir os pontos, né? Tá. Mas tá, então, tipo, o f de x é 1 sobre 2 x ao quadrado. Só tem que, né, mostrar o porquê. É. E o que foi nos dito aqui, né? Que existe essa interseção, duas interseções, na verdade, com a retinha de equação menos x mais 4. Então, nessas interseções, significa que o valor de y dos dois é o mesmo. Né? Tu pode dizer assim, então, em outras palavras, tu pode igualar a equação. Tá? Uhum. Pode igualar a equação f com a equação g. Isso é uma informação interessante. Vamos ver aqui. O ponto A pertence ao gráfico de G no eixo das abscissas. Certo. E daí? Além disso, o ponto A é um ponto do paralelogramo, né? E Sim. outra coisa interessante aqui é essa questão é bem interessante mesmo, né? Porque a gente tem um paralelogramo. E de um paralelogramo dá para tirar muitas informações, né? Ele nos deu as coordenadas do ponto D, isso é muito bom, porque com isso dá para encontrar o A, né? Porque veja, né? Como o ponto D faz parte da equação da parábola, concorda comigo? Sim. E ele também faz parte da equação da reta. A gente, como eu acabei de falar, podemos igualar as duas equações, né? Sim. Então é o Porque mesmo y. nesse ponto é o mesmo y, exatamente. Porque nesse ponto é o mesmo y, é o mesmo ponto. Então, se f, a ideia é essa aqui, ó. Então tu tem que fazer as coisas aos poucos, veja. Não é só jogar na fórmula, né? Como a gente às vezes faz aqui no Brasil. Aí eles preparam umas questõezinhas tensas às vezes. Então qual que é f? Ax quadrado igual a menos x mais 4. Mas isso só no ponto D e no ponto C. Então, em D e C temos. Por que em C também? Porque também é um ponto de interseção, tá vendo? Sim. Certo. Bem, o interessante aqui é a gente encontrar o A. Por quê? Porque, veja, ele está pedindo qual é o A, em outras palavras, tá vendo? Sim. Então, tu já sabe que o x da interseção é 2, não é mesmo? Uhum. Então, se essa equação aqui tem o A e tu só quer o... Tem o A e tem o x, tu quer o A e tu já tem o valor do x que é 2, é só tu isolar o A, né? Sim. Será que agora tu consegue isolar pra gente? O x ao O x é quadrado 2. passa. Tá. Mas aí ele passa pra 2 ao direita, né? quadrado é 4, né? Sim. Então Tem tu pode mais. substituir já e deixar A vezes 4. Ok. Certo? Certo. Então, A vezes 4 igual a menos x mais 4. O x é 2.
É, isso daí. A vezes 4 igual a menos 2 mais 2 mais 4. 4, sim. Isso, então qual que é o valorzinho do A? É, Tem que isolar o A, né? sim. Aí o 4 vai para o outro lado, né. Isso. Só que ele vai dividindo? Vai não. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo, exatamente. Então, A... Bem, menos 2 mais 4 a gente sabe que é 2, certo? Sim, Tem então 4 fica euros e perde 2. Fica com 2. sim. 2 dividido por 4. Não é o que está aparecendo aqui. Aqui está aparecendo 1 meio. Tá errado? Não. Por quê? Ah, não, a ali em cima, né, é o que você disse. Na Isso, aqui está questão, no aparecendo 1 enunciado, né. meio. Não, ele está pedindo para que a gente prove É, que o A é 1 meio, basicamente. Só que a gente encontrou que A é 2 quartos. Isso sim. significa que a nossa Mas é resposta está simples. errada? Não, Só simplificar, né? sim, não. Isso aí. 1 meio. Beleza. Bem, como a gente tem pouquíssimo tempo, eu só vou te dar as instruções de como fazer a próxima. Indica soluções da equação f de x igual a g de x. Então, agora que você sabe o valor do A, para fazer a 4.2, você vai jogar 1,5 aqui no lugar do A e vai resolver Bhaskara, fórmula recorrente, recursiva, sei lá como que se chama aí, Resolvente, para resolvente isso, para encontrar o valor da solução, né, fazendo forma resolvente. 4.3, determine as coordenadas do ponto C. O ponto C é esse ponto aqui. Ele também é a interseção das equações. Então você vai encontrar o outro valor de x. Um já vai ser 2. Quando tu resolver a 4.2 aqui, tu já sabe que uma das soluções vai ser x igual a 2. Só que vai ter outra, né? O mais e o menos. Lembra que tu me falou agora há pouco? sim, Mais e o menos. Então, daí, esse outro resultado, que não é o 2, tu vai jogar aqui para descobrir o valor do C. E daí a área do paralelogramo, tu vai ter que pegar a equaçãozinha do paralelogramo, tá bom? tá bom. Então tá bom, meu velho. Gostei bastante da aula. Tomara que a gente Também, consiga fechar mais aulinhas aí. Show de bola. Valeu. beleza. Valeu. Abraço, Falou. valeu.